Bom, essa é a nossa última aula do curso Graça Transformadora, e aqui eu quero falar a respeito do perigo dos extremos. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, e o livro de Gálatas nos ensina muito a respeito do assunto que nós estamos tratando, essas correções elas envolvem, sobretudo, a questão do entendimento dos assuntos de lei e graça, coisas que tentamos discorrer aí ao longo do curso. O apóstolo Paulo aponta para a necessidade de equilíbrio nessa área. E qual é o equilíbrio? Bom, ele condena, de um lado, aqueles que, em nome da liberdade, estavam dando lugar à carne. Né? Isso a gente lê em Gálatas, no capítulo 5, o apóstolo Paulo faz a seguinte advertência no versículo 13. Ele diz: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Então ele está dizendo, não use o discurso de liberdade para dar ocasião à carne. Já falamos um pouco sobre isso, né, na aula sobre liberdade responsável, mas aqueles Gálatas estavam simplesmente forçando a barra para, em nome da liberdade, viver carnalidade e pecado. Esse é um dos extremos que nós classificamos como liberalismo. Mas Paulo também fala a respeito de um outro extremo. Né? Qual era o outro extremo? Era o retorno à lei de Moisés. Então, por exemplo, em Gálatas, no capítulo 3, já logo ali nos primeiros versículos, a partir do versículo 1, o apóstolo diz assim: ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isso. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que, na verdade, foram em vão. Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Né? É a partir disso que no versículo 3 o apóstolo vai discorrer com muita propriedade o assunto que já abordamos ao longo do curso, né? De como a fé precisa ser compreendida e como ela nos leva a viver a consumação de tudo aquilo que Deus prometeu desde Abraão e que a lei não pôde produzir. Esse segundo extremo, né, no qual os Gálatas estavam caindo, nós chamamos de legalismo. Né? O legalismo ele é uma volta à lei de Moisés. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas legalismo não significa que a gente mere simplesmente reconheça que há alguma lei. Era um retorno a uma lei que já havia sido, né, abolida. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero falar um pouco sobre o liberalismo e não vou me estender tanto nesse extremo como talvez faça em relação ao segundo extremo, que é o do legalismo, porque ao longo de todo o curso a gente vem tentando amarrar essas pontas. Nós mostramos que o propósito da graça é levar o homem a viver obediência, empoderar o homem para que ele realmente ande em santidade. Né? Nós destacamos e vamos concluir falando sobre a importância e a necessidade de santificação, mas eu quero chamar a sua atenção para a declaração, né, de Judas. Judas é chamado de irmão de Tiago, que por sua vez é na Bíblia chamado de um irmão do Senhor. Né? Em Judas, no capítulo único da epístola, versos 3 e 4, nós lemos assim: amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Deixe-me fazer uma pausa antes de ler o versículo 4. Lutar pela fé. Né? A fé estava debaixo de ataque, de fogo cerrado. Ele está dizendo, eu me senti compelido, né, a escrever para que vocês lutem pela fé. Então, qual é esse sentido de lutar pela fé? Mais do que mera questão apologética, no sentido de vamos proteger, né, o conteúdo das nossas doutrinas, ele fala especificamente sobre um elemento. Ele diz, pois certos indivíduos, verso 4 agora, pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Né? Então ele falou, olha, pessoas se infiltraram no meio de vocês sem ser notados. São eles que estão minando a fé de vocês. Como estão minando a fé de vocês? Eles estão transformando a graça de nosso Deus, né, em libertinagem. E ao escolher viver dessa forma, negam a Jesus Cristo.
nós precisamos entender os danos, né, do liberalismo ou da libertinagem. Graça não é, em absoluto, nós temos destacado isso ao longo do curso, não é permissão para pecar, não é complacência para pecar, pelo contrário, né, a gente vem batendo nessa tecla, construindo isso ao longo de várias aulas, que a graça, na verdade, é o maior empoderamento de Deus, né, para que o homem possa viver em obediência. Então falamos como Deus cria o homem para viver em obediência, manifestando a imagem e a semelhança de Deus. O homem escolhe o caminho do pecado, compromete tudo. Então nós temos um período, né, de Adão até Moisés, onde por causa do pecado a morte reinou, mas depois por meio de Moisés a lei é dada e ela reviveu, manifestou ainda mais a força do pecado, porque ela tinha um propósito. Falamos que a lei ela vem com caráter temporário, mas ela tinha um propósito durante esse seu tempo de duração, ainda que passageira. Era comprovar ao homem a sua incapacidade de por si mesmo viver obediência a Deus. É por isso que Paulo diz que ela serviu como um aio, como um guia para nos conduzir até Cristo. Falamos também do propósito profético da lei, né? Que além de comprovar a insuficiência do homem, apontava para Cristo, em quem a solução definitiva viria. E mostramos que aquilo que a lei não pôde fazer, porque estava enferma pela carne, agora, para nós estamos no espírito, nova natureza, e não na carne velha, né? A justa exigência da lei, que é a obediência, pode se cumprir. Então nós mostramos que hoje é possível andar em obediência. As pessoas não entendem o que mudou da velha para a nova aliança. Alguns parecem sugerir que Deus mudou, já falamos sobre isso. Deus não mudou, ele permanece o mesmo. Outros simplesmente começam a acreditar que a expectativa que Deus tinha, né, em relação à obediência mudou. Também não, né? Deus continua esperando obediência. O que é que mudou? O que mudou foi a condição do homem. Na antiga aliança, ninguém tinha a capacidade de obedecer. Na nova, nós somos empoderados por isso. E todo o processo de santificação é obra dessa graça que estamos chamando, né? Inclusive é o título do curso, de transformadora. Então, a graça ela não pode ser uma desculpa para não viver a transformação, quando ela é o recurso para que a gente viva isso. Agora, o erro do liberalismo não é só negar ou relativizar essa plena obediência, como também eles acabam confundindo muito aquilo que já foi feito por Cristo com aquilo que nós devemos fazer. Então, eu tenho visto pessoas, né, dizendo assim, olha, você não tem que se preocupar com a sua santificação. A Bíblia diz que você foi santificado em Cristo, está tudo resolvido nele. E se você me perguntar, pastor, está certo ou está errado? Eu digo, depende. Se nós estamos falando de provisão, está certo. Tudo foi realizado e provisionado. Se nós estamos falando de algo prático, está errado, né? Por quê? Nós precisamos entender que em relação à provisão, há uma apropriação. Vida eterna é algo que nos foi provisionado. Paulo escreve e diz em 1 Timóteo capítulo 6, verso 12, toma posse da vida eterna. Apropriar-se daquilo que foi provisionado é outra conversa. Então, nós precisamos, de fato, fazer algumas dessas distinções, né? Eu tenho visto gente simplesmente confundir o que está feito com aquilo que deve ser feito. Aliás, há uma diferença enorme, né, quando falamos do processo de santificação, do que a gente vai chamar aqui de santificação posicional e santificação comportamental. Em 1 de Pedro, no capítulo 1, dos versículos 14 a 16, a Bíblia diz assim, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Essa expressão traduzida aqui, sejam santos em tudo o que fizerem, na Almeida, revista e atualizada, diz, tornai-vos santos, também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. A palavra traduzida aqui, procedimento, ou o que fizerem, na Nova Almeida atualizada, no original grego, anastrofe, ela significa modo de vida, conduta, comportamento, postura, né? Ou como vimos, procedimento, aquilo que nós fazemos. Nós precisamos entender que há uma santidade que não é só posicional, mas ela é comportamental, ela é prática. Gosto muito de uma ilustração que John Bevere dá no seu livro Kryptonita.
né, que fala a respeito de destruir o que rouba a nossa força. Um dos melhores livros que eu já li sobre santidade e a luta contra o pecado. E ele dá um exemplo, ele diz, na ocasião em que publicou o livro, se não me engano foi em 2017, né, ele diz o seguinte: olha, já estou 30 anos casado com Lissa, minha esposa. Ele diz: no momento em que casei com ela, eu a escolhi, eu decidi fazer dela parte da minha família, eu dei a ela o meu nome e eu provi um documento concedido pelo nosso governo, que é a certidão de casamento, que confere essa posição que ela tem. Ela é minha esposa, né? E diz: fui eu que a escolhi, fui eu que quis dar a ela o meu nome, torná-la parte da minha família, minha herdeira, dei a ela a certidão. E quando ele dá essa ilustração, ele fala assim: isso é santificação posicional, porque é algo parecido com Deus. Deus nos escolheu, Ele nos deu seu nome, nos incluiu na sua família, nos fez seus herdeiros, nos deu um testamento, um documento garantindo isso. Isso é santificação posicional. Mas ele diz assim: mas se Lícia, minha esposa, resolvesse, né, sair ou até morar com outros caras, o comportamento dela pode comprometer a sua posição. E ele termina dizendo: isso é santificação comportamental, né? O que ele quer mostrar com esse exemplo? Que a santificação posicional ela tem que ser crida e recebida, mas que o comportamento tem que condizer com ele. Quando você começa a viver um comportamento contrário à santificação posicional, você está anulando ela. E eu vejo essa bagunça acontecendo em gente que está usando a desculpa da fé para proclamar, na verdade, uma desculpa só para dar ocasião à carne. E esse tem sido um grande engano, um grande equívoco, né? Confundir o que já foi feito com aquilo que nós devemos fazer. Em Romanos, no capítulo 6 e no versículo 6, o apóstolo Paulo, e eu já citei isso anteriormente em outra aula, o apóstolo Paulo fala assim: sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. A Bíblia está dizendo, foi crucificado. Ele apresenta a ideia aqui do tá feito, do tá pronto, né? Agora, é tudo que a Bíblia fala sobre o assunto? Não. Em Efésios 4, 22 e 23, a Bíblia diz assim: no sentido de que quanto ao trato passado, e essa expressão aqui traduzida trato passado é a mesma palavra grega que vimos em 1 de Pedro, anastrofe, modo de vida, conduta, comportamento, postura, procedimento. Então agora, na hora de falar de santidade comportamental, ele vai dizer o seguinte: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito e entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em nova injustiça e retidão procedentes da verdade. Né? Estou lendo aqui a Nova Almeida atualizada, que diz logo nova natureza e velha natureza, em vez de dizer velho homem e novo homem, porque a aplicação diz respeito a uma questão de natureza. Né? Então, quando compreendemos que nem tudo que está feito tem um download instantâneo e automático, e nós temos o compromisso de adequar o comportamento, né? Nós precisando viver à altura, ou como falamos anteriormente, de modo digno do Evangelho, nós evitamos esse erro. Já o segundo extremo, o legalismo, né? Ele também precisa ser evitado. Ele é igualmente danoso. Ao usar o termo legalismo, né, eu não estou falando contra o fato de que ainda há leis divinas. Nós tivemos uma aula só para falar de mudança de lei. Nós vimos que a nova aliança tem lei. Né? A questão não é dizer se tem ou não tem lei. É simplesmente tentar voltar ao padrão de uma lei que, com ritos e cerimoniais, né, já foram removidos. Então você vê, por exemplo, em Atos 15, que judeus desceram de Jerusalém para Antioquia, onde os gentios estavam se convertendo, e começaram a dizer para eles: se vocês não se circuncidarem de acordo com a lei de Moisés, vocês não podem ser salvos. Eles condicionaram a salvação em Cristo Jesus, que era pregada, né, falando sobre uma fé que nos dá acesso à graça, com algo que a gente tem que fazer no sentido de mérito, de merecimento. Então, o problema do legalismo é que ele confunde efeito com causa. O que isso significa? Enquanto as Escrituras nos ensinam a obedecer porque nós fomos justificados, o legalismo ele meio que sugere obedecer para que a gente seja justificado. A diferença entre uma coisa e outra é enorme. Na graça, nós precisamos entender que obediência ela é efeito, não é causa. Né? Nós não somos salvos porque obedecemos, mas nós fomos salvos para obedecermos. Então,
Trata-se agora de uma correspondência, de uma interação com a graça que é o favor imerecido, né? Caso, de algum modo, né, o crente tente tornar tal favor merecido, que a graça é favor imerecido, se ele tentar tornar merecido, acaba anulando. E aí nós precisamos entender alguns dos erros do legalismo. E eu acho que é um texto que nos traz bastante luz, está lá em Colossenses, no capítulo 2, Colossenses 2, eu vou ler dos versos 20 a 23. A Bíblia diz assim: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Observe a expressão regras. Vamos continuar. Não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Né? Agora ele está dando exemplos das regras. Verso 22. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, rigor. Mas ele termina dizendo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Então, a partir desse texto, vamos entender alguns erros. O primeiro deles é o acréscimo de mandamentos humanos aos mandamentos divinos. Né? Ele diz no final do verso 22, são preceitos e doutrinas dos homens. E muitas vezes há muitos grupos estabelecendo um monte de proibições que a própria Bíblia nunca estabeleceu. Eles estão trazendo rigor, estão estabelecendo, né, algo que é chamado de tratamento austero para o corpo. Mas o que nós precisamos entender dentro desse erro, que além de haver o acréscimo de mandamentos humanos, isso é o que a gente vai chamar de um método ineficaz. Por quê? O verso 23 termina dizendo que isso não tem valor algum no combate à satisfação da carne. Né? Então, assim, além de ser um método que acrescenta ao que Deus disse o que ele não disse, ele não tem valor nenhum. Né? Por que não tem valor nenhum? Porque a santidade não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Santidade tem muito mais a ver com render-se à nova natureza, para pelo poder da nova natureza viver a obediência, do que tentar obedecer para então se enquadrar na nova natureza. São coisas bem distintas. Em terceiro e último lugar, né, além do acréscimo dos mandamentos humanos, além de um método ineficaz que não condiz com a santidade, deveria ser de dentro para fora e não de fora para dentro, essa visão ela promove um orgulho da obediência, como nos conduzindo a esse lugar aí de meritocracia, de acreditar, né, que nós temos direito a alguma coisa. Então, sobre os mandamentos humanos, acredito que a gente não precisa falar aqui muita coisa. Né? Sabemos que a palavra de Deus nos dá exatamente o suficiente para aquilo que nós precisamos viver e planejar. Já temos ordens divinas o suficiente para ser obedecidas, não há a menor necessidade de acréscimo. Aliás, um acréscimo ele é tão danoso quanto uma subtração. Assim como se alguém tenta dizer, ó, não é para obedecer a Bíblia toda, quando ele tenta colocar algo mais que também Deus não falou, ele é tão danoso quanto. Né? E isso é um erro que os legalistas vêm cometendo há muito tempo. Agora, o problema é que, embora o legalismo seja uma ameaça real, para a turma do outro extremo, do liberalismo, qualquer pessoa que não necessariamente esteja lá no legalismo, mas já está batendo uma tônica de compromisso e tem um discurso sobre não dar lugar à carne, vai ser rotulado de legalista. Como disse Leonard Ravenhill, sempre que a igreja ouve alguém pregando o que ele não gosta, a tendência é chamá-lo de legalista, né? Porque virou meio que um mantra. Né? Então, assim, falou sobre algo muito sério ou muito compromisso legalista, tipo, está querendo deixar pesado. Então, não podemos pegar esse rótulo, que é aplicado de forma genérica e errada, e dizer que ele serve para todo mundo. Mas, de acordo com Paulo, ele tinha endereço certo, especificamente quando se falava, né, de se voltar à lei. Agora, em Colossenses 3, que é a continuação aí do que nós lemos, né, o último versículo do capítulo 2 diz que esse tratamento austero do corpo não tem valor algum na luta contra as inclinações da carne. Então ele começa a dizer do 1 ao 4, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensem nas coisas do alto e não nas são aqui da terra, porque isso não é automático. Buscar e pensar as coisas do alto é uma decisão, é responsabilidade humana. Ele diz no 3, porque vocês morreram, a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus, e quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, vocês também serão manifestados com Ele em glória. Depois de falar tudo isso, vem uma lista prática de como viver santificação, e ela aponta aqui para a responsabilidade humana. Ele diz no 5,
Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é idolatria. E diz, por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado quando viviam nelas. Agora, porém, abandone igualmente todas essas coisas, ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar, não mintam uns para os outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Para onde ele aponta? A força não está nas regras, e sim na mudança de natureza. Quando a gente decide se despir do velho homem, né? Essa natureza pecaminosa ainda está na nossa carne, mas quando nós decidimos colocá-la de lado, quando nós nos tornamos conscientes da natureza espiritual nova que recebemos por meio do novo nascimento e permitimos que ela subjugue a velha, aqui sim nós temos o que é necessário para que então haja consequência da obediência. Dito isso, né, eu quero terminar aqui falando a respeito, né, de um grande pecado cometido pelos legalistas, que é o orgulho da obediência. Né? Em Lucas, no capítulo 18, dos versículos 9 a 14, Jesus nos fala, né, a respeito de duas pessoas que foram ao templo para orar. Mas o interessante é que o Senhor Jesus dá um contexto para essa parábola. Né? O verso 9 diz assim, Lucas 18, eu vou ler do 9 ao 14. Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então, a parábola tem endereço. Gente que confia em si, por se considerar justo. Não é confiança em Deus, não é gloriar-se em Deus, é em si mesmo, e dessa forma desprezavam outros. Então, o que é que Jesus falou? 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim. Outra tradução diz misericórdia. Ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Bom, em primeiro lugar, não existe nada errado no fato do fariseu obedecer. O problema dele não era a obediência. A gente não tem que pensar que para ser aceito por Deus tem que ficar pecando, então. Aí sim Deus pode ter dó e pena da gente. O ponto não é esse. O ponto é que o pecador, ele está lá arrependido, suplicando misericórdia. Ele está dizendo: eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não tenho nada para te oferecer, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito, Deus não vai desprezar. Mas por outro lado, a Bíblia diz também: Deus dá graça aos humildes, né? Mas que Deus rejeita o soberbo. Quando esse camarada começa a se orgulhar, no caso aqui, o fariseu, da sua obediência: Senhor, eu te dou graças, porque eu não sou como os outros homens. Eles são isso, eles são aquilo, eu não. Né? E ele está ali se jactando de si. Não existe meio de que a graça se manifeste para alguém que não se vê necessitado e se glorie. Sabe? E eu sei que a tendência do legalismo é sempre nos levar a ter um comportamento tal que exija mérito da nossa boa atitude. E nós podemos incorrer num grande erro, que é o erro da justiça própria, não só do orgulho, mas da justiça própria. Quando a Bíblia diz que nossas justiças são como trapos de imundícia. Então, se por um lado precisamos ter muito zelo para não descambar para o liberalismo distorcendo a graça, por outro lado não podemos anular a graça com o legalismo. Muitos anos atrás eu tive uma experiência que eu chamo de uma lição inesquecível. Eu me lembro de uma ocasião que eu estava numa reunião, num retiro de jejum e oração com os pastores da minha equipe, e quando nós estávamos lá, tivemos acesso a uma notícia, né, de que um certo ministro de uma certa cidade havia tropeçado, caído, e que ele estava vindo a público para se confessar. Eu lembro que na época a internet era muito limitada, mas já existia um vídeo no YouTube com essa pessoa confessando seu pecado, se submetendo a um processo de tratamento, e alguém ali trouxe a notícia, né, e falou: olha que curioso isso, e nós acabamos juntos vendo aquilo.
Eu lembro que no final eu virei para a minha equipe e falei, gente, escreve o que eu vou falar. Quem anda perto de mim sabe quando eu falo assim, escreve, é uma convicção que às vezes eu não sei explicar. Né? Eu falei, escreve o que eu vou falar. Eu falei para eles, esse processo não vai seguir na toada como está, né? No processo de disciplina como foi apresentado. Vai ter uma mudança dessa forma, a pessoa vai achar que a coisa está muito rígida, ela provavelmente não vai se submeter a quem está conduzindo o processo, mas a pessoa é amada e querida por outros, vai ter gente acolhendo o corpo de Cristo, vão amaciar. Daqui mais ou menos entre 1 ano a 1 ano e meio, né, vão simplesmente dizer, bom, já passou um tempo, como se aquela ideia de que o tempo resolve tudo, tá tudo certo e vamos promover a volta do fulano de tal. Isso não significa que eu não queria que o fulano fosse restaurado e voltasse, mas eu não queria que o processo acontecesse de forma errada. E eu falei para eles, escreve o que eu estou falando, porque eu tenho certeza que vai ser assim. Bom, o tempo passou e exatamente, né, quando deu aquele período de 1 ano e pouco que eu tinha dito a eles, fui participar com a minha equipe de um evento, né, e fizemos essa viagem. Era um evento para pastores, não fui pregar, só fui para participar. E quando cheguei, tomei conhecimento, né, de que haveria uma festa celebrando a restauração e a volta daquele irmão ao ministério depois de um tempo de disciplina. A reação deveria ter sido de alegria, Deus seja louvado, processo concluído, alguém foi recuperado. Mas eu só lembrei daquilo que eu tinha dito um tempo antes para minha turma, escreve, porque aconteceu tudo exatamente do jeito que eu disse. Mas eu só tive essa reação, eu pensei, não falei nada para ninguém, não falei nem para os meus pastores que estavam comigo, o que eu fiquei sabendo, não comentei com ninguém, com a minha esposa, com ninguém. Eu só pensei. No dia seguinte, bem cedo, antes da primeira reunião, quando estava me dirigindo para o lugar, era num hotel o evento, para o lugar da reunião, um dos pastores de uma das nossas igrejas, né, de uma outra cidade, que ele tem assim, uma graça de Deus muito forte nessa área do profético, ele me abordou no caminho e falou para mim, pastor, eu preciso te contar um sonho que eu tive com você. Eu lembro que eu já perguntei para ele, daqueles colorido ou branco e preto? Né? E a brincadeira com o nível de resolução que às vezes eu faço é só para perguntar para ele, é um sonho de Deus? Ele falou, é daqueles bem colorido. Né? E eu lembro que eu puxei uma cadeira, sentei e falei, pode contar. Ele não estava na conversa de 1 ano e tanto antes. Eu não sei se ele sabia do que tinha acontecido com aquela pessoa. Eu nunca tinha conversado absolutamente nada com ele. Mas ele olha para mim e diz, sonhei com você e fulano de tal. Fulano de tal era aquele ministro que eu estava fazendo menção. Quando ele falou, sonhei com você e fulano de tal, eu já pensei, Deus ouviu o que eu pensei. Né? E ele falou assim, olha, vocês estavam numa sala, não era uma sala de uma casa, nem de uma igreja, não sei explicar. Mas ele falou assim, e você estava tentando expulsar um demônio do fulano. Eu interrompi ele. Eu falei, mas fulano estava endemoniado? Ele olha para mim e fala, todo mundo sabia que não. Mas você tratava ele como se ele tivesse. Eu na hora já entendi Deus falando da forma como eu julguei aquele irmão desde o início. Aí ele falou assim, de repente entrou uma pessoa naquela sala, ele não se identificou assim, mas ele falou assim, eu tenho certeza que era um anjo de Deus. Pela minha experiência com sonhos e visões, o porte, o semblante, a glória que ele tinha, era muito diferenciado para ser um homem. E quando ele entrou naquele ambiente, ele estendeu a mão na direção de vocês dois. E vocês literalmente foram jogados, arremessados, quando ele estendeu a mão. É como se levasse um coice de um cavalo. Ele diz, e cada um foi jogado meio que para um lado, né? E vocês caíram no chão quando foram arremessados com a força do estender da mão dele. E eu lembro que eu interrompi esse pastor de novo, falei, essa é a hora que o fulano some do sonho e fica só eu. Ele olha para mim e diz, como você sabe? Mas eu tinha certeza para onde ia, como se aqui tivesse tudo legendado, né? Eu já entendia tudo o que estava sendo dito e para onde ia. Eu falei, Luciano, você levantou do chão todo desconcertado, porque do jeito que você foi arremessado, caiu e rolou no chão, você levanta, a roupa não só está desarrumada, está sujo, teve um canto, rasgou um pouquinho. Vestes na Bíblia fala da condição do homem diante de Deus. Roupa suja e rasgada é pecado, meu amigo, não é outra coisa. E eu sabia que agora o canhão tinha virado para o meu lado. E ele diz que aquela pessoa que entrou, que estendeu a mão na nossa direção, fala para esse pastor do sonho, vira para ele e diz assim, apontando o dedo para mim, diz, ele é um homem de grande integridade. Mas quando ele se esconde atrás da própria integridade, fazendo dela um escudo de justiça própria, ele é tão pecador quanto qualquer um.
né? E eu lembro que eu não sabia onde enfiar a cara de tanta vergonha. Deus está dizendo, você está aí, julgando seu irmão, tratando ele como se fosse um endemoniado, porque na verdade você está se orgulhando da sua postura, da sua firmeza e da sua integridade. E naquele momento Deus está dizendo, a partir do momento que você agiu assim, você para mim é tão pecador quanto aquele que você está julgando. Eu lembro que eu me arrependi profundamente disso. Um tempo depois fiz questão de encontrar aquele ministro, de contar para ele, dizer, oh, você não precisava nem saber disso, né? Mas um dia eu te julguei, Deus não só defendeu sua restauração, como confrontou o meu orgulho. Então a verdade é que todos estamos sujeitos a qualquer um desses extremos e precisamos de muita atenção e precisamos de muito cuidado, né? Eu quero encerrar lembrando você do seguinte, a verdade é que no final das contas nenhum de nós deveria ter do que se orgulhar. Jesus conta uma ilustração, uma parábola interessante em Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 7, Jesus diz, qual de vocês, tendo o servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá, prepare o meu jantar, apronte-se, sirva-me enquanto eu como e bebo, depois você pode comer e beber? Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Jesus diz, assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Em outras palavras, vocês não têm do que se gloriar. Vocês não têm do que se orgulhar, né? É disso que Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 1, quando a partir do verso 26 ele diz, olha, não são muitos entre vocês os de nobre nascimento, os sábios, os poderosos, porque Deus escolheu as coisas que não são, para confundir as que são, né? Ele termina dizendo no verso 29, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas no 31 ele diz, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. No final das contas, o dia em que eu e você estivermos perante o Senhor, nós não teremos do que nos orgulhar, né? Porque se vencemos o pecado e andamos em santidade, foi porque usamos os recursos da graça, não porque somos melhores do que ninguém, né? Aliás, a santidade ela está relacionada com a graça. Eu citei, né, logo no início aqui, para falar de santidade comportamental, eu citei, nós lemos 1 de Pedro 1, de 14 a 16, quando o texto diz, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. Mas o versículo 13, o que vem antes e dá o contexto, diz, por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, né? Eu amo essa frase, esperar inteiramente na graça, né? Completamente na graça. Toda a nossa expectativa para viver santidade depende dos recursos dessa graça transformadora. A única forma de podermos, de fato, andar, caminhar, viver em santidade como Deus espera de nós, é se, de fato, entendermos o que são os recursos da graça de Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 1, verso 12, vou ler na Almeida Revista Atualizada, a Bíblia diz, porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Quando ele fala, né, de com santidade, ele diz, não é sabedoria humana, não são os recursos do homem, mas é com a graça divina. Não sabedoria humana, mas graça divina, nós temos podido andar em santidade e sinceridade diante de Deus. A santidade, né, os desdobramentos do processo de santificação só são possíveis pela graça de Deus. Então que nós possamos esperar inteiramente na graça, usando esses recursos, e que dessa forma possamos caminhar a vida vitoriosa que Deus tem para nós. Bom, aqui encerramos e eu quero fazer uma oração por você. É lógico que essa oração não é tudo que você precisa, é apenas um empurrão inicial, né? Já aprendemos que precisamos nos aproximar do trono da graça. Isso envolve uma vida de oração, né? De envolvimento com a palavra, de buscar o tempo todo os recursos divinos. A prática das disciplinas espirituais no dia a dia nos tornam mais conscientes da nova natureza por meio da qual a graça se manifesta, mas a responsabilidade de viver nesse lugar, de crescer na graça, de nos fortificar na graça, pertence a cada um de nós. Mas eu gostaria de fazer uma oração para que nessa decisão que você toma de crescer, né, e não
abortar a manifestação da graça, de interagir de forma correta, né? Que o Senhor te guie nesse processo. Meu Deus, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs que assistirão esse curso e essa última aula do curso, que possa terminar, ó Deus, com um incentivo que não seja só humano, mas um despertamento do céu, para viver a ação poderosa da graça transformadora. Eu suplico entendimento espiritual. Eu oro que o teu Espírito, ó Deus, os guie na aplicação prática de tudo aquilo que foi ensinado ao longo desse curso. Eu oro, Deus, que possa haver muito testemunho de gente que entendeu o que é viver uma vida de vitória sobre o pecado por causa da graça transformadora. Eu oro que o teu propósito se cumpra na vida de cada um deles. Eu oro que o teu Espírito possa despertar e instigar cada um a viver essa vida de obediência com os recursos do céu, dos quais, ó Deus, no final nós seremos não apenas gratos ao Senhor, mas reconheceremos que nenhum de nós tem de que se gloriar a não ser no Senhor. Nós te damos glória por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pela obra de Jesus Cristo em nosso favor, por todos os recursos que nos foram disponibilizados para vencer o inimigo que é o pecado. Ó Deus, muito obrigado por tão grande redenção. Toma-nos, a cada um de nós, pela mão, conduze-nos nessa jornada de crescimento e de vitória debaixo da ação da tua graça. É o meu clamor em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, muito obrigado pelo seu tempo, né, por dedicar-se ao aprendizado, e eu termino aqui citando as últimas palavras da Bíblia. O último versículo do último livro da Bíblia, Apocalipse 22, 21, diz: a graça do Senhor esteja com todos, que ela seja com você. Deus te abençoe.